Você já se perguntou por que alguns homens parecem intensamente atraídos por algumas mulheres, mesmo que não diga uma palavra? Há algo fora da aparência, exceto físico, algo invisível, mas profundamente poderoso. Segundo Carl Jung, a inconsciência masculina transfere arquétipos, desejos ocultos e padrões emocionais, que depois de ativar o desejo quase instintivo. E é isso. Apenas uma pequena parte das mulheres, menos de 7%, você sabe jogar nesses botões psicológicos. E não se trata de manipulação, mas de uma profunda compreensão da natureza mental do desejo. Imagine que você tem acesso a um mapa mental masculino, como se pudesse entrar nas portas e mecanismos secretos que causam atenção, admiração e, sim, o desejo mais profundo. Jung chamaria isso de combinação, com arquétipos escuros e luminosos que vivem em todos nós. Anima e ânimos, um inconsciente coletivo e não reconhecidos. Tudo isso afeta silenciosamente a quem queremos e por quê. Neste filme, examinaremos como esses elementos se manifestam no comportamento masculino e em como as atitudes e estímulos de certas mulheres ativam as reações viscerais e quase inevitáveis. A verdade é que o desejo masculino não apenas nascerá de uma visão, mas de uma dança simbólica entre o que é conscientemente percebido e o que é liberado sem saber. E aqui está o poder dos gatilhos psicológicos. Há 7, de acordo com nossa análise, à luz do conceito de Jung, e cada um deles tem a capacidade de abrir portais profundos na mente de um homem, graças ao qual ele sente algo que pode nem ser capaz de explicar, mas ele sentirá. E lá começa a transformação. Quando uma mulher entende essa linguagem simbólica, ela não apenas chama a atenção, ele permanece em sua mente. Neste filme, vamos mergulhar profundamente na psique dos homens com a ajuda da psicologia analítica de Carl Jung, revelando 7 gatilhos psicológicos que ativam esse desejo oculto. O mais surpreendente é que você já tem a maioria dessas chaves e ainda não sabe como usá-las. Prepare-se para resolver 1000 segredos de Jung, disse de inconsciente, e transformar o modo de referência às pessoas para sempre. O conhecimento que você pretende absorver não apenas muda sua visão de relacionamentos, mas está despertando uma nova versão de você, mais consciente, poderosa e magnetizante. Se você está farto de ignorar, se sente invisível ou sempre atrai o mesmo tipo de homem emocionalmente inacessível, é hora de virar esse jogo com sabedoria. Este filme é mais do que uma explicação. É um portal de um novo entendimento da mente masculina. Jung nos ensina que o que não é trazido à consciência retorna como destino. Em seguida, revele o que está oculto e prepare-se para uma jornada reveladora através dos segredos do desejo masculino. Carl Jung definiu Anima como um arquétipo feminino presente na inconsciência humana. Uma imagem idealizada da feminilidade que habita os níveis mais profundos da psique masculina. Esta imagem não é apenas construída pela experiência da infância ou das mulheres que ele conhecia, mas também de símbolos arquetípicos que representam sensibilidade, saudação, mistério e intuição. Quando uma mulher encarna essas qualidades, sem sequer perceber isso, ela ativa esse gatilho psicológico. O homem sente uma atração que ele não pode explicar, porque não responde a uma mulher de verdade, mas uma projeção de sua ânima. E isso é poderoso. Este é o primeiro e mais sutil portal de desejo. Esse gatilho é ativado quando uma mulher ganha acesso à sua essência intuitiva, emocional e autêntica. Não se trata de fingir fragilidade ou submissão, mas sobre se unir à presença que afeta o invisível. Alma. Jung acreditava que a psique masculina estava inconscientemente procurando essa energia para terminar, e quando ele a encontra em uma mulher, ela é magneticamente atraída.
Essa combinação vai além do físico e atinge um plano no qual um homem não apenas quer uma mulher, ele sente que precisa que ela sinta o todo. Esse desejo é um ancestral, um arquétipo, um chamado de inconsciência. Quando uma mulher age para transmitir profundidade, contemplação e autenticidade, essa imagem interna aumenta sem esforço. Pequenos gestos como ouvindo a presença, mostrando sensibilidade honesta ou simplesmente silenciar em momentos importantes, podem ser interpretados pelo homem inconsciente como sinais de animais. Ele pode sentir algo que não entende racionalmente, mas o atrai como um ímã. E quanto menos ele entende o que sente, mais ele quer descobrir. Essa curiosidade emocional a mantém. Esse tipo de conexão não é criado com técnicas superficiais. Surge da consciência. Quando uma mulher conhece sua própria profundidade e se permite em vez de apenas ver, ela se adapta a essa força invisível que toca a alma do homem. Jung sempre enfatizou que a opinião da UE é a única ponte real entre as duas almas. Então, uma mulher que ativa sua jornada interna, sua intuição e autenticidade, naturalmente se tornam capazes de causar o primeiro gatilho desejo masculino, e em um duradouro. Este não é um desejo passageiro. Este é um feitiço mental. O mais intrigante é que esse processo é mesmo sem uma palavra. Um olhar que não se destina a convencer, mas expressar a verdade. Um gesto que não tenta satisfazer, mas comunica a presença. Anima, citada por uma mulher autêntica, torna-se quase mística aos olhos de um homem. Quanto mais ele representa essa figura interna inconsciente, mais emocionalmente, intelectualmente e sexualmente envolvida. É como se ela tivesse terminado o quebra-cabeça interno, que ele nem sabia que havia o desejo de nascer da ilusão da união com uma parte perdida de si mesmo. Jung também nos lembra que, quando não reconhecemos esses arquétipos, geralmente os projetamos em pessoas ao nosso redor. Portanto, uma mulher que, sem saber, a ativa, sem saber, pode se tornar um centro emocional da vida de um homem. É tão único, necessário, quase férias. E tudo isso ocorre em um nível inconsciente, o que torna esse desejo ainda mais incontrolável. Ela não apenas atrai, significa. E quando essa imagem é marcada, é difícil para ele substituir-la. Ele pode tentar, mas ele sempre retornará à sua mente. É importante entender que esse primeiro gatilho não pode ser manipulado. Você deve viver. Uma mulher que tenta forçar esse papel sem contato real com sua própria essência se enquadra em uma caricatura. E a inconsciência masculina está ciente disso. Carl Jung enfatizou que máscaras sociais ou personalidade não apoiam relacionamentos profundos. Continua sendo apenas o que é verdade. É por isso que a chave real desse gatilho é a jornada interna de uma mulher. Quanto mais ela está conectada à sua alma, mais ele será percebido pelo homem como uma alma. Esse gatilho também explica por que muitos homens se apaixonam por mulheres que não seguem padrões estéticos convencionais. Eles acreditam que a ativação da ânima, energia que vai além da lógica e do senso comum. Eles veem algo inexplicável neles, beleza que não está em forma, mas vibrações. E aí o desejo se torna descontrolado. O homem não só quer o corpo de uma mulher, ele quer o que ele representa nele. Este é um tipo de conexão que vai além do tempo, espaço e até racionalidade. Esse tipo de mulher geralmente levanta frases: há algo nela que eu não posso explicar. E é isso que descobrimos aqui. A sede dos homens, quando ativada nesse nível profundo, não está alinhada com os padrões previsíveis. Ele responde à linguagem simbólica da psique. Quando uma mulher salva seu relacionamento com a feminilidade arquetípica, com introspecção, emoções e presença, ela se torna um espelho vivo da alma do homem. E isso o impressiona, absorve, o consome.
Essa é a força do primeiro gatilho psicológico. O mais fascinante é que essa energia não precisa ser dura, é sutil. Muitas vezes, no silêncio da troca de aparência, na paz do gesto ou no fundo da escuta real, que a mulher se torna irresistível. O homem acha que há algo que ainda não entende, mas ele quer descobrir. Quanto mais ele tenta entender, mais ele está envolvido. Esta é a psicologia arquetípica pura. Este é o poder de uma mulher que conhece sua própria alma e fazê-lo. Incentiva um homem a encontrá-lo. Jung nos lembra que a inconsciência coletiva divide todos os seres humanos. É por isso que uma mulher que ativa sua energia arquetípica ressoa não apenas com um homem, mas com algo universal nele. Torna-se um símbolo. E o símbolo é muito mais forte que a aparência do que o discurso ou qualquer técnica de sedução. Quando uma mulher interpreta um arquétipo, ela se torna inesquecível. Dessa maneira, o primeiro gatilho do desejo masculino é ativado pela alma, não através da aparência. Você deve entender, o desejo masculino pode ser superficial, mas também pode ser profundo e transformador. O primeiro passo para fazer isso acontecer é que a mulher levanta essa chamada interna. Deixe a olhar para ela sua sensibilidade, seus segredos e as boas-vindas. Ao fazer isso, ele é consistente com a ânima, não apenas o homem, mas com o mundo, e assim se torna não apenas desejável, mas admirado, adorado, amado. Ela é uma mulher que deixa traços na memória emocional do homem. Portanto, o primeiro gatilho psicológico que ativa o desejo masculino, de acordo com Carl Jung, é uma conexão simbólica com ânima. E essa combinação é ativada quando uma mulher é fiel à sua essência, intuição e autenticidade. Essa lealdade para si significa que o homem percebe como algo que não sabia, mas ele deve encontrar. Por causa disso, ele está procurando por si mesmo. E o desejo nasce como um reflexo da busca ancestral de integridade e significado. Se ele experimentou situações em que o homem parecia encantado com você sem motivo claro, poderia ser porque, sem saber, você jogou neste primeiro arquétipo. Agora, quando você entende esse processo, pode pretender esse contato de maneira mais consciente e profundamente. Não é uma questão de manipulação, mas acordar ego, o que é verdadeiro. Dessa maneira, você naturalmente ativa a parte mais misteriosa e desejável da inconsciência masculina. Agora prepare-se para mergulhar no segundo gatilho. Será ainda mais revelador e profundamente transformador. Estamos apenas começando a descobrir o universo fascinante da mente masculina à luz da psicologia de Carl Jung. Carl Jung disse: até que você se consciente, o inconsciente direcionará sua vida e o chamará de alvo. Esta frase será perfeitamente sintetizada pelo segundo gatilho psicológico que aumenta o desejo masculino: contato com a sombra. Para Jung, a sombra é abafada, oculta e não gerenciada da personalidade. Um conjunto de desejos, medos, impulsos e emoções que um homem rejeita ou ignora. Quando uma mulher representa sutilmente ou acorda esse lado sombrio, ela se torna intrigante e irresistível. É como ver um homem ver o que está tentando se esconder dele, e isso, paradoxalmente, atrai você. Esse desejo não nasceu da harmonia, mas um conflito. Uma mulher que ativa a sombra de um homem não é quem o conforta, mas para quem o causa. Elimina sua certeza, questiona suas máscaras, move sua estrutura interna. Dessa maneira, gera tensão mental e sede. Esta mulher não precisa ser rebelde ou agressiva. Muitas vezes é simplesmente enigmático, difícil de ler, o proprietário de si mesmo. Isso mostra, sem ter que dizer, que não corresponde ao mofo. E desperta dentro de um homem um impulso inconsciente de domar, entender ou simplesmente abordar o que ele não entende, sua própria sombra. Jung nos mostra que o inconsciente está procurando equilíbrio.
Um homem que reprime seus instintos mais primitivos, seus impulsos eróticos, sua agressividade ou desejo de liberdade, exibirá esse conteúdo em uma mulher que representa exatamente o que pensamentos não querem. E é aí que nasce a sede. Ela a quer porque expressa o que ele não pode viver abertamente. É um símbolo de libertação, ousadia, proibido, e o inconsciente ama o proibido, porque tudo o que deve ser integrado é baseado nele. É por isso que muitos homens se apaixonam por mulheres que minam suas crenças, valores ou zonas de conforto. Às vezes, eles dizem, ela é louca, mas eu não posso ficar longe. Esta é uma sombra em ação. Uma mulher que acorda esse arquétipo se torna um espelho do caos interno de um homem. E mesmo que ele gere desconforto, ele sente sede. Mau, confuso e intenso desejo, porque é um desejo que não vem da sala, mas de uma tempestade, sem saber com um pedido de atenção. E uma mulher nesse cenário não precisa fazer nenhum esforço, exceto os fiéis de sua complexidade. Uma mulher que conhece sua própria sombra, quem não tem medo de seus instintos, emoções sombrias, sensualidade severa e sua força magnética interna. Não pode ser controlado, antecipado ou caseiro. E essa imprevisibilidade faz um homem constantemente em condição mental, emocional e sexual. Ele nunca sabe o que esperar, e é por esse motivo que ele permanece envolvido. Ele a observa, tenta decifrar lá, se aproxima e se retira. É como um segredo vivo. E um segredo para a mente masculina é um convite para a obsessão. Quando uma mulher claramente expressa seu lado sombrio, não se desculpando por isso, ela envia à inconsciência masculina de uma mensagem poderosa. Eu sou o todo. Eu uso luz e sombra. E isso, embora difícil, é profundamente atraente. Porque mostra a autenticidade, mostra real. Jung argumentou que o ser humano está se tornando completo, integrando sua sombra. E quando um homem vê essa integração com uma mulher, ele não apenas a quer, mas também era como ela. Ele representa o que ainda não alcançou, e isso é extremamente erótico para os inconscientes. Esse tipo de desejo não é apagado com o tempo. Contrário. Quanto mais um homem vive com essa mulher, mais ele sente o desafio e, paradoxalmente, atrai. Desperta fantasias, pensamentos repetitivos e até sonhos. Jung disse que a sombra é simbolicamente revelada na inconsciência, e esses homens geralmente sonham com uma mulher que os confronta com a verdade. Parece uma figura mitológica, poderosa, às vezes perigosa, mas nunca comum. Essa imagem mental geralmente é mais forte do que qualquer estímulo externo. É importante entender que a ativação desse gatilho não deve ser difícil em um sentido superficial, mas é verdade com todos os seus aspectos, incluindo não aceitos socialmente. Eu sou ultra, que não suprime seu desejo, que aceita seus limites, que não podem falar fortemente, mas com a presença, ativa esse arquétipo. Ele não precisa gritar por atenção, ela é uma atenção. Este é um ponto de interrogação que um homem quer desesperadamente se transformar em um ponto final, mas ele nunca pode. E isso mantém. Esse tipo de conexão ativa o desejo masculino no nível visceral. Ele sente que não apenas vive em um relacionamento, referindo-se a essa mulher, ele vive consigo mesmo um confronto. Para alguns pode ser aterrorizante, mas absolutamente magnético para os outros. Os homens mais associados ao seu inconsciente e até intuitivamente, eles sentem esse chamado como uma oportunidade de expandir. Libertação, transcendência. Uma mulher que representa uma sombra os incentiva a mergulhar. Nesse caso, a sede é o combustível dessa jornada. As mulheres que conhecem esse poder interno, que não se escondem atrás das convenções ou o medo do julgamento, são vistas por muitos homens como perigosos. Mas este não é um perigo real. É um perigo da verdade, eu mesmo.
e é aterrorizante para aqueles que não estão prontos, mas não devem se basear naqueles que são. Jung disse que cada processo individual passa por uma reunião com uma sombra. Uma mulher que já fez uma reunião nela se torna um guia para um homem, mesmo que ela não saiba. E essa influência mental é profundamente sensual. Esse gatilho explica por que tantos complexos, autênticos, emocionalmente intensos, mas não entenderam as mulheres, deixa classificações profundas para homens que cruzam seu caminho. Eles vivem como tempestades, mas lembrados como lendas. O homem não apenas se refere a eles, ele os usa ainda mais tarde. Isso ocorre porque a conexão era simbólica, não apenas superficial. Ela tocou a sombra dele, e ele nunca vai esquecer isso. Ele pode fugir, mas nunca se libertará dessa memória. Jung também afirmou que tudo o que negamos em nós tende a dominar. Quando um homem se aproxima de uma mulher que representa sua sombra, ela pode ter medo, resistência e até raiva. Mas com isso, ele sente um desejo ardente e inexplicável. E essa ambivalência alimenta uma série de desejo. Ele a quer, mesmo quando não deveria. Ele a quer, mesmo quando tenta negar. Este é o poder simbólico da sombra em ação. E quando uma mulher entende esse processo, ele começa a viver um lugar mental com grande poder, não sobre o homem, mas sobre si mesma. A ativação deste último gatilho requer coragem, porque requer uma obrigação total. Olhar para suas sombras e receber las. Não o torna perigoso, o torna livre. E a liberdade para a inconsciência masculina é intensamente erótica. Porque a maioria dos homens vive em paradas emocionais, mentais e sociais. Quando encontram uma mulher que quebrou essas correntes, sentem, mesmo sem entender, que ela tem algo santo. Ele vive o que eles não ousam viver. Atrai luz de qualquer maneira. Esse segundo gatilho psicológico é, portanto, um dos mais profundos e mais perigosos, no melhor sentido. Não apenas desperta o desejo masculino, ele o interrompe, desorganiza estruturas, abre feridas, revela a verdade. E em todo esse homem, ele sente que algo maior fica na frente dele. Algo que desafia, mas também transforma. Este é o poder de uma mulher que representa a sombra, e é impossível ser indiferente a ela. Agora, quando você entende como a sombra age na ativação do desejo, prepare-se para o terceiro gatilho, o que vai ainda mais longe. Imediatamente, examinaremos a força feminina magnética simbólica e como ele aumenta o impulso da conquista e o fascínio com os níveis mais profundos da mente masculina. Carl Jung disse que todo mundo tem as energias opostas que estão procurando integração, um homem e uma mulher. E para um homem, o contato com o feminino autêntico, especialmente aquele que é expresso de maneira intensiva e magnética, ativa não apenas o desejo sexual, mas o instinto de conquista, proteção e fusão. Este é o terceiro gatilho psicológico, uma mulher que aumenta o impulso de caçar. Não um desafio externo, mas porque ela personifica uma energia feminina tão poderosa que sente a necessidade de se aproximar, derrotar e, em certo sentido, deve se sentir mais vivo, mais humano. Essa mulher não precisa competir, ela não precisa provar nada, não precisa se aplicar com palavras ou atitudes agressivas. O que o torna desejável é sua presença simples. Jung diria que carrega a essência das mulheres arquetípicas, sensível, fluido, instintivo e intenso. Vai levemente, mas difícil. Ele assiste mais do que diz. Ele se sente mais do que reage. Dessa forma, ele ativa o lugar dentro de um homem que o convida a se mover, a agir, deixar sua zona de conforto. O desejo nasce da polarização entre o que está ativo e o que está aberto. E esta é uma chama feminina de uma ação humana. Quando uma mulher está profundamente associada ao seu próprio corpo, com sua sensualidade natural, sem a necessidade de expor ou chamar a atenção, ela exala energia quase hipnótica. O homem está ciente disso, mesmo que ele não entenda.
Eu sinto outra coisa. Algo que o atrai, que o desafia a se mostrar, provar a si mesmo e merecer estar próximo. Isso é instintivo. Isso está inconsciente. A mulher não faz isso intencionalmente. Ela é assim. E Jung explica que essa energia não estuda nos livros didáticos de sedução, mas nasceu da total aceitação da própria natureza feminina. Esse tipo de mulher, ao contrário da crença generalizada, não funciona. Não se adapta aos padrões para aceitar. Ele vive em harmonia com sua intuição, ciclos e sede. Ele não esconde seu brilho ou força à luz. E é por isso que a presença dele é sentida como a força da natureza, imprevisível, firme, viva. O homem sente a necessidade de se aproximar dela porque representa o que perdeu. Um relacionamento com o sensor, o presente, com o real. E o desejo nasce como um impulso de retornar à sua própria essência. Muitas vezes, os homens não sabem como explicar por que se sentem tão atraídos por mulheres que parecem calmas, presentes e leveza. Eles dizem, ele tem algo diferente. Isso não é físico, não é um comportamento. Isso é energia. Isso é magnetismo. Uma mulher que toca a autenticidade que vive em seu corpo com uma plenitude, que fala olhos e ouve o coração, cria um campo de energia que atrai. Quanto mais um homem sente que ele é um todo, mais ele quer fazer parte dele. Seu desejo não é apenas sexual, ele é simbólico. Ele quer jogar o segredo que representa. Carl Jung acreditava que a inconsciência masculina estava procurando uma união com uma mulher para não dominar, mas encontre equilíbrio. Quando um homem encontra uma mulher que representa essa fêmea magnética do arquétipo, livre e consciente, sente que ele deve espancá-la. Mas essa conquista não se baseia na posse, mas na transcendência. Ela quer ser aceita por ela. Ele quer merecer lá. Ele quer ser reconhecido como alguém digno de entrar neste templo sagrado que é seu universo. E é um desejo ser escolhido para levantar lá ainda mais aos olhos dele. Esta mulher acorda o melhor homem. Ela não faz o download de carregamento, não exige, mas paradoxalmente exige tudo, apenas quem ele é, porque ela sente diante dela que deve surgir, deve se tornar melhor, deve se desenvolver. E nesse movimento interno, seu desejo é intensificado. Ele deseja porque o desafia, mesmo sem uma palavra. Ele deseja porque não está disponível para a escassez, mas por opção. Porque não é oferecido. Permite que você descubra. Este segredo é profundamente erótico para a psique masculina. Uma mulher que ativa esse terceiro gatilho psicológico entende o poder do silêncio. Não faz. Não corre depois disso. Atrai. Ela não convence, ela convida. E seu convite não é claro, mas significado. É como se sua presença dissesse, vale a pena me encontrar. E o homem aceita instintivamente esse desafio. Ele se move, ele cria, ele imagina, ele tenta entender. Quanto mais você tenta, mais quiser. Neste jogo sutil e invisível, haverá um impulso de conquista e ficará descontrolado. Esse tipo de desejo não é impaciente. É quente, mas respeitoso. Ele queima lentamente, como um incêndio que não sai facilmente. Porque um homem pensa que há algo nessa mulher que pode ser descoberta. Algo profundo, velho, santo. Jung chamou de números, que transfere intensa presença espiritual. Uma mulher que ganha acesso à sua essência magnética se torna um número. Ela não é apenas uma mulher, ela é uma experiência. E um homem não apenas a quer, ele quer viver o que representa. Esse terceiro gatilho também explica por que alguns homens se apaixonam por mulheres que não seguem nenhuma estratégia de sedução. Eles não seguem as regras, seguem seu ser. E é tão raro, em um mundo moderno, tão valioso, que se torna irresistível. O homem acredita que ele deve conquistá-lo, não tocando, mas da necessidade interna.
Ele o puxa para fora da superficialidade e o coloca diante de seu próprio tamanho. O desejo nasce porque requer mais e deseja corresponder. É importante lembrar que esse poder não é fazer algo, mas em ser algo. Uma mulher magnética não tenta atrair. Ela é apenas. Essa autenticidade é tão rara que se torna valiosa. Jung nos lembra que ele valoriza o que é simbólico. E uma mulher que representa mulheres em toda a gentileza, forte, sensível e firme, sensual e santo se torna um poderoso símbolo de completude. O homem a percebe não apenas como mulher. Ele a vê como algo que ela deve se sentir na íntegra. Essa presença magnética não pode ser fingida. Vem de auto-pesquisa, reconciliação com a própria história, com seus próprios medos, com seus próprios desejos. Quando uma mulher se ama completamente, quando cumprimenta sua vulnerabilidade, ela se torna um todo. E o todo é o que mais atrai. Porque um homem não quer fragmentos, ele quer algo que o complementa. E é aí que o desejo sexual é misturado ao desejo espiritual, emocional e simbólico. O desejo que vai além do corpo e toca a alma. Esse tipo de mulher geralmente atrai olhando onde quer que ela apareça, mas essa não é sua beleza física. Isso é através da sua presença. Ela não precisa prestar atenção. Ela é naturalmente notada. Ela não precisa dizer muito. Seu silêncio diz tudo. Ele não precisa provar nada. Já é a prova de que as mulheres, para um bom integrado, é uma força revolucionária. E o homem sente isso. Ele sente que deve vencer lá, não a ter, mas seja digno de estar ao lado dela. E este é o impulso mais profundo do desejo masculino. Eles merecem, ao ativar o terceiro gatilho psicológico, magnético das mulheres. Uma mulher incentiva um homem a deixar a mente e entrar no corpo nos sentidos na presença. Ele tira do piloto automático. Ele acorda. Dessa maneira, torna-se inesquecível. Porque você não pode esquecer quem nos fez sentir vivo novamente. E esta é a maior arma de desejo: memória emocional. O corpo de um homem pode esquecer, mas sua psique nunca vai parar de sentir. Isso torna esse gatilho tão poderoso, significa. Agora, quando entendemos como a fêmea magnética ativa o impulso de conquista e profundo desejo de inconsciência masculina, prepare-se para o quarto gatilho. Ele revelará como uma mulher, expressando autenticidade emocionalmente, interpreta uma camada ainda mais profunda de um homem, aqueles que têm medo de se conseguir. Agora, quando revelamos os 3 primeiros gatilhos, um animal, uma sombra e uma fêmea magnética, é hora de conectar todos os pontos e entregar, de uma maneira poderosa e inesquecível, tudo o que este filme prometeu. Temos acesso aos últimos 4 gatilhos, que, quando entendidos e vivos, transformam radicalmente a maneira como você se sente, deseja e se conecta. Cada um deles toca áreas profundas da psique masculina, ganhando acesso a lugares onde ele não sabia que eles existem. E é por isso que apenas 7% das mulheres podem ativar esses códigos, porque requer mais do que tecnologia, requer consciência. O quarto gatilho psicológico que estimula o desejo masculino é a sensibilidade autêntica. Jung disse que apenas o que é verdadeiro tem poder de transformação. Uma mulher que permite que ela veja em sua verdade, com suas verdadeiras imperfeições, medos e emoções, se torna um espelho da humanidade. E isso, longe de empurrá-lo, traz para ele um viscativo. Ela não tenta ser perfeita, mas cheia. E quando um homem sente que confia nele, até tal ponto que mostra sua alma, não apenas ele quer, ele se sente honrado pela entrega. O relacionamento emocional se torna sexual. Nesse caso, o desejo é uma resposta a um vínculo construído em suscetibilidade. O quinto gatilho é uma mulher que causa a evolução de um homem.
Jung falou sobre o processo dos indivíduos como a principal jornada da alma. E um homem, encontrando uma mulher que o desafia a se desenvolver, que questiona suas zonas de conforto, que o inspira a deixar a estagnação, sente um profundo desejo de conquistá-la, porque ele representa o próximo nível de sua própria evolução. Ele não aceita migalhas, não reduz, requer presença, verdade e expansão. E é por isso que ele quer. Não como alguém que deve ser possuído, mas como alguém que ele deve alcançar para se tornar digno de grandeza. O sexto gatilho é um segredo emocional. Não no sentido de jogar, manipular, mas manter a profundidade da aura e a imprevisibilidade saudável. Uma mulher que não fornece tudo ao mesmo tempo que tem camadas, silêncio, e segredos, cria uma tensão mental que a inconsciência masculina adora descobrir. Jung disse que o símbolo é sempre mais forte que o fato, e essa mulher se torna um símbolo vivo. Não termina, não decifrar facilmente, e é por isso que ele deseja. Porque quanto mais ele acha que a conhece, mais ele percebe que ainda há tantos para descobrir. E, finalmente, o sétimo gatilho. Uma mulher que levanta a ela uma sensação de casa interior. Carl Jung viu a integração de Anime como um ponto de equilíbrio da psique masculina. Uma mulher que, mesmo com toda força, liberdade e intensidade, oferece uma sensação de saudação, pertença, paz profunda, ativa os desejos mais poderosos nele. Fique. Esta mulher não precisa gritar para ser ouvida ou implorar por mel. É apenas, e porque ele toca o coração do homem de uma maneira que nenhum outro alcançou. Ele sente que encontrou algo santo, e eu nunca vou esquecer. Esses 7 gatilhos juntos criam um mapa real da inconsciência masculina. E o mais poderoso é que você, uma mulher, já os tem em você. Você não precisa aprender a ser algo que não é. Você só precisa se lembrar de quem sempre foi. O que torna esses raros gatilhos não sua complexidade, mas a falta de consciência. A maioria das mulheres não as ativa porque ficou presa a padrões externos, incerteza ou modelos baseados em deficiência. Mas agora, quando você conhece a verdade, você tem poder em suas mãos, o que é muito poucos, o poder do despertar do homem. Essa jornada não é sobre prazeres, mas sobre se tornar um todo, tão verdadeiro, tão relacionado à sua essência, que os homens certos, prontos, se sentirão naturalmente atraídos, combinados e profundamente influenciais sua presença. Carl Jung disse que tudo o que não é trazido à consciência retorna como uma meta. Você está ciente agora, e isso muda tudo. Porque uma mulher que se conhece, ele se respeita e se valoriza na íntegra. Torna-se uma força de transformação na vida de todo homem. Não apenas desejável, mas lembrado, adorado, honrado. A partir de agora, caminhando ao redor do mundo, lembre-se, seu valor não é quanto você se forma para se adaptar às expectativas, mas quanto você ousou ser quem você realmente é. Esses 7 gatilhos não são fórmulas mágicas, são manifestações de sua verdade. Quando você ativa cada um deles, você não se torna não apenas inesquecível, você transforma um homem que atravessa seu caminho. E esse é o verdadeiro poder do feminino consciente. Criar um desejo que não é explicado, não esgota e não sai. O desejo nasce da alma e ecoa no corpo. Se esse conteúdo falou com você, você abriu sua mente e tocou algo em seu coração. Compartilhe essa mensagem com outras mulheres que merecem que exista um caminho diferente, mais profundo e real nos relacionamentos. E se você deseja obter mais filmes com reflexões transformacionais baseadas na sabedoria, como Carl Jung, assinarem o canal, ativar a campainha, como este filme, e deixar aqui nos comentários: escolho a atividade do meu poder consciente. Sua presença move esta jornada, e o mundo precisa de mulheres acordadas como você. Vejo você no próximo filme. Até então, e lembre, se
O verdadeiro desejo verdadeiro nasce quando a alma reconhece na segunda chave para algo que dorme. E você é essa chave.